você é torcedor do Vasco. E como é que conta um pouco da história pra gente, daquele momento foi ano passado, não foi? Que você reuniu a torcida do Vasco, o Vasco mal pra caramba no Brasileiro. Conta um pouco dessa história pra gente, por favor, Dacio. Perfeito, meu irmão. Olha, eu não posso começar a narrar todo esse fato sem primeiro frisar Jesus Cristo na minha vida. Por favor. Que a mudança toda acontece na minha vida a partir de 2004, quando eu passo a ter uma relação com Cristo. Quando eu começo a entender que a minha maior motivação em estar vivo é poder proporcionar o bem ao próximo, desejar o próximo que eu quero para mim e poder anunciar reino, não como religião, e sim como amor. Jesus Cristo nunca pregou religião, ele nunca foi evangélico, ele nunca foi católico, ele nunca foi espírita, nunca foi umbandista, muito pelo contrário. A única palavra que ele prega é a palavra de amor, e ele fala assim, olha, que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto são homens comercializando palavra. Então, todos os momentos de adversidade que eu encontro, onde eu posso pregar o Criador, eu apareço. Eu surjo naquele ano, foi em agosto do ano passado. Num determinado momento, a minha esposa, em 18, foi diagnosticada com leucemia e eu vinha num tratamento com a minha varoa no Quintador. Em 2019, ela fez o transplante de medula, ela fica curada e passaram-se 4 anos e 3 meses e a leucemia retornou. E aí foi exatamente nesse período, foi em agosto de 2023, onde o Vasco estava na zona do rebaixamento, em último lugar com 9 pontos, e eu estava no hospital com a minha varoa nesse dia, e o Espírito Santo de Deus me incomodou no meu coração para que eu levasse uma palavra para o Criador, para toda a torcida, para aproveitar para apresentar para todos o rei das causas impossíveis. Eu sirvo um rei, meu irmão, que ele fala que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. E ele fala que se 2 pessoas concordarem em qualquer assunto na terra sobre o qual pedirem, ele faz acontecer. E ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele é um Deus que ele sempre compartilhou tudo com todos. Então, quando o Vasco estava nessa zona de rebaixamento, foi logo no momento que eu havia... Meus bens são meus animais. Tá? Eu sou um adorador de animais, sou bombeiro militar aposentado por tempo de serviço, porque quando você entra na política você não pode retornar. E o Criador nunca permitiu, após eu ter vindo candidato à presidência da República, porque eu não queria mais ficar como deputado federal, o Criador nunca permitiu que eu aceitasse uma cadeira ou um cargo político. Então a minha sobrevivência foi justamente com a venda dos meus animais e o meu salário do Corpo de Bombeiro. E naquela semana eu havia vendido uma potra minha. E eu estava com dinheiro no bolso, paguei minhas contas e estava com trocado no bolso. E aí o Criador colocou no meu coração, aluga um trio elétrico, bote na frente do São Januário e faça um culto lá em adoração ao meu nome, que eu vou dar vitória e vou tirar o Vasco desse momento. Entendeu? E aí foi exatamente o momento que você, com o irmão, começou a narrar, que foi o que nós fizemos. Fomos primeiro, motivamos a fé de todos, colocando o poder que há no nome de Jesus, onde se houver essa concordância, isso funciona. E a palavra eu falei até, eu lembro que eu falei para todos, olha, quem não tiver fé não precisa vir. A fé é a certeza daquilo que você espera. Você só fique contemplando a vitória que nós vamos ter. E foi o que aconteceu, só que sempre condicionado com uma fala. Se adorarmos o Criador, e eu até ensinei a todos o hino. O hino é o hino 545 da Harpas Eternas, que fala, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eu falei para eles, vamos adorar esse hino e nós não vamos cair. Aí eu peguei a Força Jovem, com o Fabinho e com o Marcelinho, peguei, botei lá, eles fizeram 500 prospectozinhos para a Força Jovem com esse hino, e nós fomos lá no último jogo contra o Red Bull Bragantino, sim, adoramos o Criador e o Vasco não caiu. Para a honra e glória de Jesus. História, que foi? Para frente, sim, por favor. Que história, caraca. Tem que a diretoria sabe disso, a 777 Partners devia saber disso, pô. Tu sabe interessante que o Lúcio sempre me tratou muito bem, sempre atendeu a minha fala que eu tive com ele, mas é interessante que o time hoje precisa de oração. O time hoje, não de religião, Daciolo não está pegando religião, mas de uma palavra de fé. Então eu estou à disposição para dar um pulo lá no São Januário, para adorarmos o Criador, falar de uma palavra do reino, de vitória, de fé para o nosso time, porque o importante é saber que o nosso corpo é templo e que o Espírito Santo de Deus habita em todos nós.
Se clamarmos, meu irmão, e se levar o poder da fé, você pega um pequenininho Davi, venceu Golias, um gigante, um grande guerreiro. Venceu por quê? Porque ele estava com o Senhor dos Exércitos, com o Criador dos Exércitos. Se levarmos o Criador do Exército para dentro do São Januário e a torcida adorar o Criador, eu falei para a torcida, olha, vamos parar de adorar o Criador para o Vasco não cair e vamos adorar para ser campeão brasileiro, pô. Esse ano? Eu fiz essa proposta. Oh. Eu fiz essa proposta. Tá em tempo. Pô. Claro que Lógico que tá. Fácil, Começou agora. Meu irmão, Eles precisam acreditar, pô. precisa adorar o Criador. Ter fé. Eu falei para ele assim, ó, fé. Eu falei, adore o Criador e nós vamos ser campeão brasileiro. Vai ser o primeiro time do mundo que vai adorar o Criador dentro de um estádio de futebol. Você tem dúvida que nós vamos ser campeão brasileiro, meu irmão? Não. Se adorarmos o Criador, sai todo mundo da frente. E ainda há tempo. E eu vou falar, hein? Ontem, o último jogo foi contra o... Eu estive lá, pô. Como é que eu vou... pra tu ver. O jogo do Vasco não foi... Curitiba. Foi em Curitiba? Foi em Curitiba, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Pô, jogou bem, pô. Teve Jogou. jogador expulso. Meu irmão, peguei o carro e fui até lá. Você foi de carro pra Curitiba? Só ver o para jogo? fazer uma fala. Eu não fui ver o jogo, eu não vejo o jogo, Varão. Eu não sei o que é ver jogo há muito tempo. Eu vou até lá para levar a torcida a clamar, a adorar, a ter fé. Porque, para poder mostrar para todos, Varão, que hoje o que acontece? A igreja atual no Brasil, ela, na verdade, ela é uma igreja de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes que crucificaram Jesus. Aqueles que deram o dinheiro para Judas para entregar Jesus Cristo. Sim. Então, o dinheiro sempre teve na mão desses, entendeu? Jesus não. Jesus sempre pregava amor, estava no meio dos pecadores, colocando no meio, ele fala até um determinado momento assim, ele fala assim, ó, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores para o arrependimento. Então, dentro de um estádio de futebol, dentro de um jogo, Jesus não está nem aí para futebol, não está nem aí para Campeonato Brasileiro, mas ele está preocupado com todas as vidas que estão lá dentro. E é isso que eu faço. Eu vou até lá para pregar o amor. E eu coloco aqui e falo novamente, eu até falei para todos, olha, se adorarmos o Criador, nós vamos ser campeão brasileiro. Se não acontecer o que eu estou falando, eu nunca mais venho candidato a nada no cenário político nacional. Falei para todos isso. Mas guardem isso, porque você faz a fala e as pessoas fazem corte. Não. Isso, não estou falando aqui não, aqui eu ao vivo está aqui, mas o cenário faz isso. Eu fiz uma fala no São Januário, no meio do campo, do gramado, colocando exatamente essa fala. Aí o pessoal pega só aquela parte e fala assim, ó, se não ganhar, não serei campeão. Eu nunca mais venho candidato. Se não for campeão brasileiro, eu não venho candidato. Mas esqueceu de falar o principal, a adoração ao Criador. Então adore o Criador, meu irmão. E nós vamos ver os anjos atuando, o Espírito Santo dentro do campo e nós vamos ser campeão brasileiro. Pô, não, eu isso creio. é muito maneiro, porque no mínimo, independentemente de quem acredite ou não, é confiança. Sim, meu irmão. É confiança, é acreditar que pode Fé. ser feito, é ter fé. Fé. Concordo contigo, acho maneiro. O Criador, ele fala assim, ó, ele traz à existência as coisas que não existem, Varão. É só crer. É só acreditar que pode. Podemos. Eu concordo contigo.